Programa Palavra Verdadeira, do coração de Deus para a sua alma. Meus prezados irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, é com muito prazer que mais uma vez estamos reunidos para meditar na palavra do Senhor nosso Deus, esta palavra que é viva e eficaz, e é mais penetrante do que a espada afiada de dois gumes. Prezados irmãos, leiamos a palavra de Deus, que encontramos em 1 Reis, capítulo 14, com o tema Aías prediz a ruína da casa de Jeroboão. Leamos a palavra de Deus. Naquele tempo adoeceu Abias, filho de Jeroboão. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e desfaça-te, para que não conheça que és mulher de Jeroboão, e vai a Ziló. Eis que lá está o profeta Aías, o qual falou de mim que eu seria rei sobre este povo. E toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele. Ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou e foi a Ziló, e entrou na casa de Aías. E Aías não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Aías: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, porque está doente. Assim lhe falarás, e há de ser que entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aías o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor Deus de Israel, visto que te levantei do meio do povo e te pus por chefe sobre o meu povo de Israel, e rasguei o reino da casa de Davi, e te dei, e tu não foste como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos, e que andou após mim com todo o seu coração, para fazer somente o que era reto aos meus olhos. Antes tu fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e foste e fizeste outros deuses, e imagem de fundição, para provocar-me a ira, e me levantaste para trás das tuas costas. Amém. Meus prezados irmãos, a mensagem que nós temos para meditar nesta ocasião, ela deixa bem claro que ninguém pode se esconder dos olhos de Deus. Ninguém. Não adianta alguém procurar se esconder dos olhos do Deus Todo-Poderoso, porque não se esconderá. A Bíblia deixa claro que, adoecendo
Abias, filho de Jeroboão, ele sabia que o único apelo estava em Deus, e não nos deuses que ele criou. Porém, ele já não tinha mais como se apresentar ao profeta de Deus, e nem tampouco a sua mulher, falando em seu nome. Foi aí que ele manda a esposa mentir para o profeta Aías, para chegar lá falando do menino que estava doente, mas dizendo que era uma outra pessoa. Porém, meus prezados, quando nós temos o Espírito de Deus, o Senhor sempre se revelará para nós. Não deixa sermos enganados, porque o Senhor, Ele conhece todas as coisas. A mulher de Jeroboão, ouvindo a trama de Jeroboão, ela aceitou, certamente que pensando que passaria batido. Acontece que não passou, pois ela ouviu o conselho do marido e foi até o profeta, que já não enxergava mais por causa da sua velhice. Mas antes que ela chegasse à casa do profeta, Deus falaram ao profeta Aías, dizendo que a mulher de Jeroboão ia até a ele para se passar por outra pessoa e para falar de Abias, que estava doente. Então o Senhor dá-lhe um recado para o profeta, dizendo ao profeta que o menino ia morrer, que Jeroboão e a todos que estivessem em volta deles naquela cidade morreriam. O menino era o único que seria sepultado em sepultura. O pai Jeroboão e os demais, se morressem na cidade, os cães o comeriam, e os que morressem no campo, as aves do céu comeriam. Esse é um recado que Deus passa para a mulher de Jeroboão. E o que me chama mais atenção nessa história, meus prezados irmãos, é que quando ela entra na casa do profeta Aías, ao ouvir o arrastado dos pés daquela mulher, ele não deixou que ela falasse e nem perguntou quem era a pessoa que ia entrando, mas ele foi falando: entra a mulher de Jeroboão, porque Deus já tinha falado com ele. Então, meus prezados, se o homem não se engana, ou não engana o homem de Deus, quanto mais o próprio Deus. Eles pensavam que enganavam ao profeta. Acontece que Deus estava na vida do profeta. Se Deus está na minha vida e na sua vida, jamais seremos enganados. As pessoas que têm sido enganadas por falsos profetas são aqueles que o Espírito de Deus não está mais na vida dele. Porque quando Deus está na minha vida e na sua vida, jamais seremos enganados. Portanto, meus irmãos, quem vai poder se esconder dos olhos de Deus? Davi tinha esta convicção que ninguém poderia se esconder dos olhos de Deus. Ele chegou a dizer: Senhor, quem pode se esconder do teu olhar? Se eu subo para o céu, tu estás; se desço para a terra, tu estás;
ou para as profundezas do mar, ali está também. Então Deus está em todo lugar. E não adianta, se alguém pecar contra Deus, o caminho certo é ele se humilhar, ele se arrepender dos seus maus caminhos. Porque Jesus está pronto para perdoar. A Bíblia diz que o mal de Jeroboão foi ele ter desobedecido a lei de Deus a ponto de fazer outros deuses, fundir outros deuses para adorar, fazendo pior do que todos os reis que tinham passado antes dele. Ele fez pior. E hoje também há muitos que têm feito pior do que Jeroboão, procurado enganar aos servos de Deus, e às vezes procurado enganar até os homens de Deus, procurado enganar os pastores de Deus. Muitas das vezes chegam até a nós, dizendo que é missionário, que é pastores, que é evangelista, e muitas das vezes até com carta de recomendação. Porém, tem o mesmo espírito de Jeroboão, apenas fala no nome de Deus, mas não obedece à palavra do Senhor, mas não guarda as leis de Deus. É uma pessoa profana, que sabe que todo o poder está em Deus, assim como Jeroboão sabia. Porque quando ele tinha por certo que o seu filho morreria, ele não mandou consultar aos ídolos, as imagens, a escultura, mas ele manda consultar o homem de Deus, porque sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. Só que Deus não mudou o seu pensamento. Deus disse que aquele menino morreria. E a Bíblia diz que no mesmo dia, quando a mulher entra no limiar da casa, o menino morre. E houve grande pranto naquela cidade por a morte de Abias. Portanto, meus prezados, fiquemos com estas palavras, sabendo que Deus, Ele vê nós. E Ele vai julgar todos nós, pelo bem ou pelo mal que nós fizermos. Ele vê o bem que nós faz e vê o mal que nós faz também. Ninguém vai se esconder. E ninguém deixe ser enganado por a voz do inimigo, que muitas das vezes induz a pessoa a pecar contra Deus, dizendo que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que nós estamos vivendo no tempo da graça e fazendo as coisas que não agradam a Deus, pensando que vai passar batido, e não passará. Porque Deus é amor, mas Deus também é justiça. Os que fizerem o bem receberão de Deus, e os que fizerem mal, o mal também receberão do Senhor. Portanto, meus prezados, fiquem com essas palavras, e que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos estar prontos para qualquer momento, partir para a glória, convicto de que vamos estar para sempre com o Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém.